Bom dia, boa tarde, boa noite, concurseiro e concurseira. Mais um vídeo iniciando aqui para o canal. Nós estamos falando sobre a matéria de Sociologia e Psicologia aplicado ao trabalho. Nós já temos vídeo aqui no canal falando sobre os conceitos, as características iniciais desta matéria e agora nós estamos entrando no assunto de mercado de trabalho. Já falamos aqui de 4 questões anteriores, trazendo alguns conceitos de mercado de trabalho, já falamos de oferta e demanda de trabalho, já falamos um pouco dos atores deste mercado de trabalho, já explicamos quem são os atores principais, quais são os papéis deles no mercado de trabalho. Então eu aconselho a vocês a irem aqui no Cards e buscar o último vídeo desse assunto, Sociologia e Psicologia do Trabalho, tá? E eu vou deixar aqui no Cards desse vídeo também PDF com questões inéditas, da qual eu não responderei com vocês em vídeo, que não dá tempo, tá ok? E só falando aqui com vocês que no último vídeo nós comentamos aqui sobre a 4ª questão, da qual vou deixar para vocês irem ver lá no último vídeo a minha insatisfação com essa questão e o meu comentário que eu fiz sobre a resolução dos comentários, tá ok? Vão lá conferir e vamos já dar continuidade. Opa, tô dando um spoiler aqui. Calma, calma. Vamos continuar aqui na 5ª questão. Essa aqui já não é questão inédita. Ela é do Sebrasp de 2010, né? Analista econômico. Essa matéria aqui sobre o assunto de economia do trabalho, as questões elas vão ser mesmo mais antigas, as que são de concurso mesmo, porque há bastante tempo, né, não tem o concurso voltado para esta área de AFT, né? Então as questões vão ser um pouquinho mais antigas mesmo, mas vamos lá, isso não vai ser impedimento. 5ª questão, vamos lá iniciar a leitura. Acerca da relação existente entre o comportamento do mercado de trabalho e o nível de atividade. Vou pegar aqui a canetinha. Ele quer saber o comportamento do mercado de trabalho e o nível de atividade e da relação existente entre salário, inflação, desemprego. Julgue o item a seguir. A curva de oferta de mão de obra é descendente por causa do produto marginal decrescente. Vamos lá. Produto marginal, aqui nós estamos tratando de conceitos próprios da matéria, né? O produto marginal, ele diz que a mão de obra do indivíduo é um produto, e marginal porque não vou saber explicar para vocês, tá bom? Eu só aprendi que o produto do trabalho é a mão de obra. Aí aqui ele está falando dos gráficos. No último vídeo eu conversei com vocês um pouco sobre os gráficos. Então aqui, sem aprofundar muito no conteúdo de gráfico, nós vamos só pegar o conceito básico, que é o que é algo descendente. Descendente é algo que vem a estar neste formato aqui, né? De cima para baixo, é como se fosse uma leve queda. Por causa do produto marginal descendente. Então, aqui está falando de uma mão de obra descendente. Seria isso? Nós temos que pensar. Níveis, né? Então, aqui nós sabemos que é o nível mais alto, aí tem até o ponto zero. Descendente é algo que vai caindo, né? Que vai diminuindo, e também está falando aqui do produto marginal, que vem a ser a mão de obra, também é decrescente. Eu vou dizer que é verdadeiro, tá? Mas para isso nós precisamos confirmar aqui nos comentários. Vamos lá. Na verdade, é errado, né? Mas esse é o momento de nós aprendermos. Ainda falaremos sobre o produto marginal.
Ah, é por isso que eu não estou lembrada, porque o produto marginal ainda nós não vimos. E como ela afeta a demanda por trabalho. Mas já sabemos que a oferta de trabalho pode ser crescente ou decrescente, conforme prevalecem os efeitos substituição ou renda, respectivamente. Quando falamos de efeito substituição e efeito renda, nós também estamos falando de conceitos específicos desta matéria de economia, deste assunto de economia do trabalho. O efeito substituição, explicando rapidamente para vocês, é quando o trabalhador ele troca o tempo dele de lazer, o tempo dele de estar em casa, por horas de trabalho. É por isso que é substituição, ele está substituindo a hora de lazer pela hora de trabalho. E quando nós falamos de efeito renda, nós estamos falando de maiores salários, maiores níveis de remuneração, e aí é o inverso, ele vai trocar as horas de trabalho pelas horas de lazer, porque o efeito renda é quando a renda dele está autossuficiente ao ponto dele escolher não mais trabalhar como antes, e sim ter um tempo de lazer. E é respectivamente, tá? Portanto, a direção da inclinação da curva de oferta da mão de obra trabalho decorre dos efeitos renda e substituição, que, por sua vez, decorrem das preferências do trabalhador em relação ao lazer e consumo. No último vídeo eu fiz um gráfico para vocês, eu falei da questão do lazer e do consumo, né? Falei também um pouco da curva de inclinação, e aqui, desse jeito. Mas lembrando que o principal da questão é que não vai ter essa relação aqui, não é proporcional. Se a mão de obra ela é decrescente, e ela é decrescente por causa do produto marginal, tá errado. Na minha concepção estaria certo, porque faz sentido ambas serem decrescentes, mas não é nada disso, tá ok? E também como eles vão tratar nas próximas aulas o produto marginal, eu trarei para vocês nos próximos vídeos falando sobre o produto marginal decrescente. Vamos lá para a sexta questão. Aqui não tem spoiler, né? Vou deixar bem aqui. Acerca da relação existente entre o comportamento do mercado de trabalho e o nível de atividade e da relação existente entre salário, inflação e desemprego, julga o item a seguir. Imigração, mudança nas preferências dos trabalhadores e mudança tecnológica deslocam a curva de oferta da mão de obra. Quando nós falamos de curva da oferta de mão de obra, nós estamos falando ou da curva descendente, né, que é assim, ou da curva ascendente, que ela pode ser assim, né? Então, o que acontece? Aqui está falando que a imigração é o deslocamento, né, de certas pessoas, vamos dizer assim, certos trabalhadores estão se deslocando, né, de um local para o outro. Aí continua, mudanças nas preferências dos trabalhadores e mudanças tecnológicas deslocam a curva de oferta da mão de obra. A oferta de mão de obra é quando os trabalhadores ofertam seu trabalho no mercado, né? E aí, se você tiver uma imigração de trabalhadores, você vai mexer nessa curva, né, de oferta. Por exemplo, se eles começam a ofertar muito a mão de obra, vai ter uma certa curva, que ela pode ser descendente. E se elas começam a ofertar pouco, pode ser que esta curva se transforme de outro formato, né? Então,
na minha opinião, essa imigração tá beleza aqui. Ela vai sim modificar a mão de obra, curva de mão de obra. Aí nós temos aqui, ó, mudança nas preferências dos trabalhadores. Sim, se o trabalhador ele começa a ter preferência a ofertar menos a mão de obra no trabalho, nós vamos ter um recuo dessa curva, né? E se, por outro lado, dependendo da ocasião, ele vem a ofertar mais mão de obra no mercado de trabalho, o que vai acontecer? Essa curva vai aumentar, essa curva vai se estender, vai haver sim um deslocamento, uma mudança nessa curva. Mas na hora que nós falamos aqui, ó, em tecnologia, em mudanças da tecnologia, a tecnologia, o que acontece? Ela vai substituir o trabalhador, né? Uma operação que antes era feita por pessoas, por trabalhadores, vai haver uma mudança e é a implantação de máquinas que vai substituir o trabalhador. Ela não vai trazer um deslocamento da curva de oferta da mão de obra, porque se não tem uma mão de obra para ofertar, não tem o que se falar em mudança, em deslocamento. Então, por essa questão aqui, ó, de mudança tecnológica, que na minha concepção está errada. Vamos lá ver o gabarito da questão. Os comentários. Essa questão tem muitos problemas. Para começar, ela não define se a curva de oferta da mão de obra que ela menciona é a curva individual ou de mercado. Perfeito, porque nós temos curvas diferentes, tanto de preferências pessoais como de mercado. Isso é importante porque a imigração, que é, em última análise, a chegada de novos trabalhadores, por exemplo, acrescenta novas curvas de ofertas de trabalho individuais e assim deslocam a curva de oferta de mercado. Sendo assim, a imigração desloca a curva de mercado, mas não desloca a curva de trabalho individual. Ela vai só a imigração, novos trabalhadores para novos setores, traz a mudança na curva de mercado, mas não na curva individual, que são duas coisas diferentes. Olha, curva individual e curva de mercado. Aquele mercado, aquele setor vai estar mais aquecido porque tem novos trabalhadores. Ó, mas não desloca a curva de trabalho individual. Já a mudança na preferência de um trabalhador em relação a consumo e lazer desloca sua curva de oferta individual. Pois muda suas escolhas ótimas. Escolha ótima aqui também é um termo usado na economia do trabalho e é aquilo parecido com o que eu falei para vocês, né? Se o trabalhador ele começa a disponibilizar mais a mão de obra dele, vai ter uma mudança, né? Se ele começa a retirar mais a mão de obra dele, porque ele quer ficar no lazer, também vai ter uma mudança. Tem o deslocamento da curva individual, que também desloca a curva de mercado, uma vez que ela é o agregado. Então, se tem uma mudança na curva individual, se tem uma mudança aqui na curva individual, vai haver uma mudança na curva de mercado. Porém, o inverso não acontece. Se tem uma mudança aqui na curva de mercado, não vai interferir na curva individual. Interessante que nós, até mesmo na hora da leitura dos comentários, nós vamos aprendendo mais, né? Mas o que mata mesmo a questão é mencionar as mudanças tecnológicas das quais não falamos nessa aula, por um motivo simples. Ela afeta a demanda por trabalho, ou seja, aquele setor vai demandar menos trabalhadores, né? E não a oferta. Portanto, eles não deslocam a curva de oferta nem individual nem de mercado.
Assim, a questão está errada de qualquer forma, e o fato de a banca não ter especificado de qual curva ela está falando acaba por ser irrelevante. A questão está errada e vamos para a 7ª questão. Vamos lá. Suponha um modelo neoclássico de oferta de trabalho individual em que a utilidade do indivíduo depende apenas do consumo. Vamos pegar aqui uma canetinha. Apenas do consumo C e do lazer L, e o indivíduo disponha de uma dotação inicial de 2 bens, C0 e L0, consumo 0 e lazer 0. Suponha que... Opa, tá estranho aqui, né? Deixa eu apagar. Vamos lá. Suponha que L0, lazer 0, é igual a 24 horas. Suponha também, vamos marcar aqui, que o lazer 0 é igual a 24 horas. Suponha também que a função utilidade, que é representada pelo C, C, aí parênteses, C,L é igual a C elevado a L elevado a 1 menos A, onde 0 é menor do que A, que é menor do que 1, que a restrição orçamentária seja linear e que o preço do bem de consumo C seja 1 por unidade do consumo. Considere as seguintes afirmações. Então, meus amigos, essa questão aqui parece que assim abriu, né? Rachou a cabeça do indivíduo, tirou toda a informação que tem dentro dela e a gente não consegue entender nada, né? E olha que esse é um assunto bem interessante, mas quando eles começam a aprofundar em cálculos matemáticos, meus amigos, isso aqui tudo é cálculo matemático, que foi o que eu já falei para vocês, que eu ainda não estou 100%, né? Mas vamos lá. Os indivíduos irão escolher a hora de trabalho a serem ofertada de tal modo que a taxa de salário seja igual à razão das utilidades marginais do lazer e do consumo, dado que o salário de mercado é maior que o salário de reserva. Tá bom, vamos tentar desmiuçar isso aqui para a gente entender melhor. Os indivíduos irão escolher a hora de trabalho a serem ofertadas. Tá. O indivíduo ele escolhe quanto tempo ele vai ofertar. Um exemplo. Eu quero trabalhar período integral ou eu quero trabalhar só um período, a partir da manhã ou tarde. Beleza. Até aqui tá ok. Aí aqui eu estou colocando com as minhas palavras de forma simples, tá bom? Aí, lendo a questão, de tal modo que a taxa de salário seja igual à razão da utilidade marginal do lazer. Tem que ter um equilíbrio, né? Você colocou X de salário, tem que ter uma taxa X de salário, que é o que ele está falando aqui, que é a razão da utilidade marginal do lazer e do consumo. Tem que ter uma proporção, né? Dado que o salário de mercado é maior que o salário reserva. Salário de mercado é aquilo que a empresa está ofertando, que, por exemplo, é um salário mínimo. E o salário reserva é aquilo que o indivíduo estabelece como o mínimo para ele ingressar no mercado de trabalho. Vamos lá, vamos trazer um exemplo. As pessoas que têm a Bolsa Família, que tem algum tipo de auxílio, algum tipo de renda que vem do não trabalho, elas têm um salário reserva. Vamos estipular aqui, R$600 do Bolsa Família. Exemplo. E aí, ela tem esse salário reserva que todo mês cai na conta dela sem ela fazer nada, nenhum esforço, só precisar lá sacar. Beleza? Quando ela se depara com o salário de mercado,
Se este salário de mercado for menor do que esses R$ 600 que ele ou ela ganha, ela vai falar o quê? Não vou abrir mão do meu salário reserva sem fazer nada para ir para o mercado de trabalho, ganhar os mesmos R$ 600 e ainda ter que fazer esforço. Então, precisa ter uma diferença entre o salário mercado e o salário reserva. Se, por exemplo, essa pessoa ganha esses R$ 600 de salário reserva sem esforço e aparece uma oportunidade de emprego, de trabalho para ela, que ela vai ganhar 3 vezes, 2 vezes a este valor de R$ 600, no caso um salário mínimo, por exemplo, 1.400 e pouco, ela vai pensar melhor, né? Poxa, já tá maior aqui, já dá razoável para eu sair aqui do meu salário reserva. Então, ela vai pensar, né? Então, aqui na minha concepção, tá perfeito. Vamos continuar aqui lendo as questões. A segunda afirmativa. O salário de reserva, que é aquele que torna o indivíduo indiferente entre a oferta de 0 horas do trabalho ou a oferta horas positivas do trabalho. Foi o que nós acabamos de conversar. Deixa eu beber só um golinho d'água aqui. Foi o que nós acabamos de conversar, né? Eu expliquei um pouco da diferença entre o salário reserva e o salário mercado. O que que acontece? O salário reserva, a pessoa ela está colocando 0 horas de trabalho no mercado. Ela não trabalha e ela está ganhando. Por isso que é 0 horas de trabalho. E está fazendo um contraponto aqui. A oferta, aí se for menor, né? Vamos ler aqui de novo. O salário de reserva é aquele que torna o indivíduo indiferente. Indiferente quer dizer que ele não vai colocar as horas de trabalho à disposição no mercado, ele não quer trabalhar, tá? Torna indiferente entre ofertar 0 horas de trabalho ou ofertar horas positivas de trabalho. Sim, porque se ele começar a ofertar horas positivas de trabalho, quer dizer que não vai ser mais um salário reserva, vai ser o salário mercado chamado, na minha concepção, que está perfeita. Vamos aqui para a terceira afirmativa. A curva de oferta de trabalho individual pode ter um trecho negativamente inclinado. Perfeito, pode sim ter negativamente inclinado. Deixa eu desenhar para vocês o que significa o negativamente inclinado. Aqui nós temos o nosso... Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui para ficar melhor para vocês verem o meu desenho. Aqui nós temos a nossa... Ficou muito bagunçado, né? A nossa estrutura que vai colocar a curva individual de trabalho. Aqui nós temos o que? Quando fala negativamente inclinado, o indivíduo começou aqui a trabalhar oferecendo tantas horas de trabalho, chegou um momento que ele começou a reduzir as horas de trabalho dele, até que chegou para cá. Aqui o salário dele, vamos dizer que era R$ 1.000, e aqui chegou o momento que o salário dele aumentou proporcionalmente ao tempo de trabalho. Até aqui era proporcional, aumentou proporcional ao tempo de trabalho, até que ele atingiu 5 horas de trabalho diária, e aí ele já não está mais ofertando somente as horas de trabalho. Ele está ofertando o quê? A qualidade do trabalho. Ele não está ofertando mais horas apenas. Ele está ofertando a qualidade de trabalho. Então, o valor aqui, lembrando para vocês que esse lado aqui é o lado do salário, o lado da remuneração, e este aqui é o lado do tempo, tá ok? Tempo de trabalho. Aí o que acontece?
ofertando R$ 1.000. Foi subindo, 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 subindo. Aí aqui chegou um ponto que ele falou, não quero mais ofertar apenas horas, eu vou ofertar uma qualidade de serviço. O que foi que aconteceu? O salário dele aumentou e ele começou a reduzir horas. Ó, ele estava trabalhando 5 horas e agora ele está trabalhando menos. Trabalhando menos, trabalhando menos. Vamos dizer que ele acabou aqui, agora ele só está trabalhando 3 horas por dia. E ele está ganhando muito mais. Vamos dizer que ele está ganhando R$ 6.000. Mas por quê? Aqui ele colocou algo que antes ele não tinha, que era a qualidade. Então, aqui está negativamente. Olhando para esta curva aqui, quando ela sobe, ela é positiva. Quando ela retorna, ela se torna negativa. Não negativa no termo remuneração, mas ela se torna negativa em relação ao tempo. Ele estar trabalhando menos e ganhando mais, por isso que é negativa. É uma inclinação negativa, tá? Desde que a soma do efeito renda ordinária e do efeito renda dotação compense o efeito substituição. Substituição, eu não estou lembrada se eu falei neste vídeo com vocês ou foi no vídeo anterior sobre o efeito substituição, mas eu vou dar uma relembrada aqui com vocês. O efeito substituição é quando ele está trocando horas de trabalho por dinheiro, por remuneração. Aqui no caso, ele não está trocando mais horas de trabalho por remuneração. Neste primeiro parte aqui do gráfico, sim, ele está trocando horas de trabalho por remuneração. Mas na parte de cima do gráfico, nós podemos ver, deixa eu pegar outra cor aqui de caneta, nós podemos ver que ele está trocando a qualidade de serviço pela remuneração e não mais o tempo. Então, aqui na parte de cima, na parte azul, tá sim tendo uma compensação. Ele não está mais ofertando horas de trabalho, e sim ele está ofertando uma qualidade de trabalho, então ele está ganhando mais. Perfeito? O valor do salário dele aumentou. Nesse trecho negativamente inclinado, que é a parte azul, a elasticidade da oferta de trabalho com relação ao salário é negativa. A oferta de trabalho aqui a oferta de trabalho em relação ao salário é negativo. Ele está ofertando menos horas de trabalho, como eu falei para vocês, de 5 horas, ele está passando a ofertar 3 horas, então é negativo em relação ao salário. Essa última parte aqui me deixou um pouco confusa, mas eu ainda vou dizer que está certa, porque 100% do tempo ela estava certa até chegar aqui. Então, eu vou chutar somente nessa última questão. Eu vou dizer que ela está certa. Então, eu vou dizer que todas estão corretas. Essa questão aqui deu um trabalhinho, né? Eu pensei que ia dar uma conta matemática aqui, mas obrigada, Senhor, não teve conta matemática. Mas também a gente não pode sempre achar que não vai ter conta matemática, né? Ai, acontece. E aí, vamos aqui nos comentários da questão. Vamos aqui começar. Apesar de definir a função utilidade é uma série de outras variáveis, a única coisa relevante para acertar a questão são as afirmativas 1, 2 e 3. Vejamos ela, falou tudo e não falou nada. Vamos lá. Os indivíduos irão escolher a hora trabalhada. Tá, já li essa parte para vocês. Vamos ler aqui o comentário da questão. Certo. Se o salário de mercado... Olha, salário de mercado for maior que o salário reserva, a afirmativa está dando esta informação, então tudo que aprendemos aqui valerá. Ou seja, o trabalhador concordará em trabalhar de acordo com suas preferências. Preferências de quê? Ele está trocando o tempo de trabalho pela remuneração. Então, se ele está
trocando este tempo de trabalho pela remuneração, ele está preferindo o trabalho ao lazer, né? Aí nós continuamos aqui. Cadê? Aqui. Sendo assim, o que a afirmativa define é a condição de maximização da utilidade, que é a inclinação da linha orçamentária, salário W, igual à inclinação da curva de indiferença. Já falei para vocês da inclinação da curva e da questão da curva da indiferença, se não estou enganada, eu conversei com vocês no último vídeo. Vamos lá para a segunda questão. O salário de reserva é aquele que torna o indivíduo indiferente. Já lemos essa aqui também. Vamos lá. Está certa. Definimos o salário de reserva como o menor salário pelo qual o indivíduo aceitaria trabalhar. Abaixo dele, nada de trabalho. Acima dele, haverá trabalho. Perfeito. O que foi que eu falei para vocês? O exemplo que eu trouxe para vocês. A pessoa que recebe R$600 de Bolsa Família, se ela olhar para o trabalho que está sendo ofertado a ela no mercado, se for abaixo de R$600, ela não vai. Por quê? Até R$600 ela já está ganhando, sem fazer nada. Então, para ela é indiferente a isso. Se for acima dele, acima do salário de reserva, por exemplo, é o dobro, é o triplo, então ela vai considerar. Portanto, é exatamente no salário de reserva a indiferença por parte do trabalhador. Então, perfeito, a segunda afirmativa está correta. E a terceira. A curva de oferta de trabalho individual pode ter um trecho negativamente inclinado, desde que a soma da oferta da renda ordinária e do efeito da renda dotação compense o efeito de substituição. Já conversamos sobre o efeito de substituição. Neste trecho negativamente inclinado, já falamos do trecho negativamente inclinado, a elasticidade da oferta do trabalho com relação ao salário é negativo. Perfeito, fiquei em dúvida nessa última parte, né? O trabalho com relação ao salário é negativo. Aí vamos ver aqui a afirmativa, o que deixa ela certa. A afirmativa define perfeitamente os efeitos renda e substituição, e é o que provocam em termos de inclinação da curva de ofertas de trabalho. Vamos lá, aqui. Aqui nós temos o salário por hora, né? E aqui nós temos horas de trabalho. Que eu falei que era só a linha do trabalho, eu falei que aqui era só a linha do salário, né? Aqui embaixo eu tinha pintado, eu fiz esse mesmo desenho para vocês. Eu fiz aqui dizendo que até certo momento ele está ganhando X valor por X horas de trabalho. A partir deste momento ele vai trabalhar menos e vai ganhar mais por menos horas de trabalho. Aqui eu disse que ele estava trabalhando 5 horas, né, para ganhar. Aí eu falei que aqui ele começava a ganhar R$1.000, né, e aqui ia subindo o salário dele até chegar 5 horas de trabalho. A partir desse ponto que eu dividi no meio, o trabalho dele vai ser qualificado, ele não vai estar vendendo mais horas de trabalho, e sim ele vai estar vendendo o serviço qualificado dele, qualificação. Então ele vai estar ganhando mais por menos horas. Eu disse que aqui era 3 horas de salário. Aqui nós temos o nome desta parte de baixo desta linha, chamado de efeito substituição dominante. Substituição, eu já falei com vocês, que é quando o trabalhador troca horas de trabalho por remuneração. E aqui nós estamos falando, na parte de cima desta linha, nós estamos falando sobre o efeito renda dominante. O efeito renda dominante, o trabalhador lhe oferta menos horas de trabalho por um serviço qualificado e ele ganha mais. Perfeito? Só fazendo essa recapitulação do que eu conversei com vocês. Vamos continuar a leitura. Ela separa o efeito renda em duas partes. Efeito renda de dotação, eu não expliquei para vocês.
renda de dotação e efeito de renda ordinária. Essa divisão não é usual, mas ele vai esclarecer. Efeito renda, efeito é igual a efeito renda dotação mais efeito renda ordinária. Tá. Para se chegar no efeito renda, nós temos essas duas classificações, que é a renda de dotação e a renda ordinária. Só isso. O efeito renda ordinária, ou normal, diz respeito ao aumento da capacidade orçamentária do indivíduo. Ou seja, enquanto o efeito renda dotação, o efeito renda dotação diz respeito à aplicação das possibilidades de consumo, ou seja, novas combinações que ficam acessíveis a ele quando ele começa a ganhar valores maiores. Então, gente, com essa alternativa, o gabarito é letra E. Gente, foi tanta informação, deixa eu só ver se eu marquei a letra E mesmo, dizendo que as três... Ah, tá, perfeito. Eu disse que as três estão corretas, a letra E, para vocês verem, só fazer uma comparação aqui, né, com o meu gráfico lindo e maravilhoso. Este foi o gráfico que eu desenhei para vocês, perfeito, para não falar o contrário. E este aqui é o gráfico que eu quis representar para vocês verem uma semelhança incrível, né? Gente, depois desse momento, leve um momento de descontração. Eu vou me despedindo de vocês, agradecendo a vocês por ficarem até o final deste vídeo. Espero que vocês fiquem todos com Deus. Um beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!